Vamos aqui com a nossa revisão e aprofundamento do direito administrativo com base nas questões anteriores aí de prova. O tema que a gente vai abordar agora é o tema de atos administrativos. Primeira questão diz o seguinte: acerca da convalidação e atributos dos atos administrativos e da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens subsequentes. O nosso item diz: a presunção de legitimidade é atributo de todos os atos da administração, inclusive os de direito privado, dada a prerrogativa inerente aos atos praticados pelos agentes integrantes da estrutura do Estado. Essa assertiva está correta. E aí é importante você se lembrar o seguinte: olha só, olha o que acontece. Quando se fala atos da administração, isso é o gênero, é qualquer manifestação ou acontecimento no âmbito da administração. Isso engloba os chamados atos de direito privado, isso engloba os chamados fatos administrativos, isso engloba os chamados atos políticos ou de governo. Isso engloba os contratos da administração e isso engloba os chamados atos administrativos propriamente ditos. Muito bem. Então, nem todo ato da administração será tecnicamente um ato administrativo, porque existem outros tipos de atos praticados pela administração ou produzidos no âmbito da administração que não são tecnicamente atos administrativos. Mas o que você precisa saber? Em qualquer circunstância, a administração como um todo, a administração, seus agentes, órgãos e entidades, estão regidos, submetidos ao princípio da legalidade estrita, ou seja, eles só podem fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou permite. E uma das decorrências do princípio da legalidade é a presunção de legitimidade. Então, se para todos os atos da administração vale o princípio da legalidade, para todos os atos da administração vale o atributo da presunção de legitimidade, mesmo que sejam atos regidos predominantemente por direito privado. Então, voltando aí na nossa questão, olha o que diz. A presunção de legitimidade é atributo de todos os atos da administração, sim, inclusive os de direito privado. Correto. Então, essa assertiva número 1 está correta. 2. A assertiva diz: a convalidação supre o vício existente na competência ou na forma de um ato administrativo, com efeitos retroativos ao momento em que este ato foi originariamente praticado. Correto. Olha, é importante a gente saber o seguinte: a administração vai e pratica um ato número 1. Esse ato número 1, ele tem 5 elementos ou requisitos de validade: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Se o vício sanável deste ato é na competência ou na forma, o que pode ser feito? Pode ser praticado um ato número 2 para convalidar. Esse ato número 2 vão ter efeitos aí retroativos. Ou seja, ex tunc. Então, a convalidação, que é esse ato número 2, vai retroagir até a data da prática do ato 1 para, desde então, suprir ou corrigir o vício na forma ou na competência. Então, essa assertiva número 2 está o quê? Correto. Então, a assertiva aí, correta. Número 3. A 3 diz assim, olha:
A prerrogativa de presunção de veracidade dos atos da administração pública autoriza a aplicação de penalidade disciplinar a servidor público com base na regra da verdade sabida. Isso está errado. Comigo aqui, olha. O que é a regra da verdade sabida? É quando a autoridade competente para aplicar a punição, ela mesma já flagra o servidor cometendo a infração disciplinar. E aí ela já pune diretamente, sem precisar do devido processo administrativo, da ampla defesa do contraditório. Errado. A verdade sabida, ela é vedada. Ela é proibida pelo artigo 5º, incisos 54 e 55 da CF. Por quê? Porque aí nesses dispositivos diz que ninguém será privado dos seus bens, direitos e interesses sem a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, sem o processo administrativo para garantir essa ampla defesa e o contraditório. Então, por isso, essa assertiva 3, essa questão número 3 está errada. Não se admite a regra da verdade sabida, nem mesmo em razão da presunção da veracidade. Então, a presunção da veracidade não afasta a exigência de ampla defesa, contraditório. Questão número 4. Diz assim, olha, os atos enunciativos, como as certidões, por adquirirem seus efeitos por lei, não pela atuação administrativa, não são passíveis de revogação, ainda que por razões de conveniência e oportunidade. É sempre importante lembrar que os atos enunciativos fazem parte daquele rol de atos irrevogáveis, que não podem ser revogados. Então a questão número 4 está correta, está certa. Lembrando, ato enunciativo faz parte daquela lista, daquele rol de atos que não são passíveis de revogação, então está correto. 5. Incorre em vício de forma a edição pelo chefe do Poder Executivo de portaria por meio da qual se declare de utilidade pública um imóvel para fins de desapropriação, quando a lei exigia decreto. Isso está correto. E aí, vejam aqui comigo. Olha, o ato tem sempre 5 elementos ou requisitos de validade: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Então aqui está a forma, aqui a finalidade, competência, motivo, objeto. Bom, quando a lei exige decreto, portaria. Nestes 2 casos, nós estamos falando de forma escrita. Então é forma. Agora, se você trocou o decreto que a lei exigia, a lei mandava decreto, mas utilizar a portaria, essa é uma irregularidade que diz respeito ao quê? Diz respeito à forma. Trocar a forma escrita de decreto pela forma de portaria, que também é escrita, é um vício na forma. Então, a gente volta aqui, olha. Realmente é um vício de quê? Incorre em vício de forma. Questão número 5 está correta. 6. Questão número 6 agora. Diz o seguinte: o ato de exoneração do ocupante de carga em comissão deve ser fundamentado sob pena de invalidade por violação do elemento obrigatório a todo ato administrativo, motivo. Primeira coisa, o dever de fundamentação não é motivo. Isso aqui tem a ver com motivação. E lá na Constituição diz que a exoneração de cargo em comissão é de livre exoneração. Livre exoneração pode ser entendido assim, ó, dispensa motivação.
Até pode ter motivo, mas dispensa a motivação. Então ele diz, o ato de exoneração do ocupante de cargo em comissão deve ser fundamentado. Não, ele até pode, mas não é obrigatório. Então a questão número 6, ela fica o quê? Errada. Por quê? Porque esse é um exemplo de ato em que a motivação não é obrigatória, ela é dispensada aí. Questão número 7. Uma questão de assunto mais regional, mas é só para dizer o seguinte, ó. Com relação ao processo administrativo regulamentado pela Lei Estadual 12.209/2011, julgue os itens que se seguem. Não são passíveis de questionamento por via recursal os atos administrativos de mero expediente. Está correto. Por que é importante se lembrar? Porque os atos de mero expediente, eles são sem conteúdo decisório. Se o ato de expediente não tem conteúdo decisório, olha aqui comigo. O recurso é para alterar uma decisão. Uma decisão que é desfavorável ao interessado. É por isso que ele recorre. Se um ato deliberadamente não tem conteúdo decisório, é um ato de mero expediente, para que o recurso? Então, ato de mero expediente é arquivar um documento, organizar pastas em um arquivo, anexar documento aos autos. Então, em razão disso, o item está correto, ou seja, não são passíveis de questionamento via recurso os atos de mero expediente. Não cabe recurso administrativo. Questão número 8. A presunção de veracidade dos atos administrativos discricionários torna-os imunes ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário. É fundamental você lembrar uma coisa. Nenhum ato escapa ao controle do Poder Judiciário. Claro, se o Judiciário for provocado, né, por meio de ação. Se o Judiciário for provocado por meio de ação judicial, nenhum ato administrativo escapa ao controle de legalidade do Judiciário. Nem mesmo os discricionários. Então, a questão número 8 fica o quê? Errada. Questão número 8 está errada. Vamos para a questão número 9. Com base no poder de autotutela, poder de rever e controlar seus próprios atos, a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados, quando contiver vícios que os tornem ilegais. Neste caso, a declaração de nulidade terá efeitos retroativos. Realmente, em regra, são os efeitos o quê? Ex tunc. Porque se trata de nulidade, de anulação. Então, a questão número 9 está correta. Realmente, a autotutela permite essa anulação dos atos que contenham vícios e essa declaração vai produzir efeitos retroativos. Questão número 10. O motivo é a justificativa escrita da ocorrência dos pressupostos jurídicos autorizadores da prática de determinado ato. Gente, a justificativa não é o motivo, é a motivação. A justificativa escrita da ocorrência dos pressupostos jurídicos é a motivação, não é o motivo. Está errado. O motivo, olha aqui comigo, o motivo é uma circunstância de fato ou do direito, circunstância de fato ou de direito que antecede a prática do ato, que enseja a prática desse ato. É a causa para isso. Então, questão número 10 está errada. Questão número 11 agora. Diz assim, olha, com relação aos atos administrativos, julga os itens seguintes. O ato praticado com vício de competência não admite convalidação. Errado. 11 está errado. Por quê? Porque todo ato tem 5 elementos ou requisitos de validade: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência e a forma, em regra, admitem convalidação. A regra é que podem ser corrigidos. E aqui está dizendo que na regra não, ou seja, genericamente não. Então, questão número 11 fica errada. 12. Questão 12 diz:
considere que no exercício do poder discricionário, determinada autoridade indique os motivos fáticos que justifiquem a realização do ato. Nessa situação, verificando-se posteriormente que tais motivos não existiram, o ato administrativo deverá ser invalidado. Isso está correto. E deverá ser invalidado por quê? Por conta da teoria dos motivos determinantes. Olha aqui na tela, olha. A administração pratica um ato administrativo. Muito bem. Ao praticar esse ato, em regra, ele deve ser motivado. Motivar um ato significa o quê? Motivar um ato significa o quê? Significa apresentar um motivo. Então, olha, motivo. É indicar o motivo. Muito bem. Se esse motivo é condizente com a realidade, se ele é verdadeiro e existente, nós estamos tratando de um ato válido. Agora, se esse motivo ele é falso ou inexistente, o ato deverá ser inválido. Quem é que diz isso? Quem é que diz isso aí? Nós estamos falando da teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Olha, pela teoria dos motivos determinantes, se um ato administrativo foi praticado e o motivo indicado para a sua prática é condizente com a realidade, a teoria diz o ato é válido. Mas se o ato foi praticado e o motivo apresentado para a sua prática comprovou-se posteriormente que é falso ou não existiu, a teoria dos motivos determinantes determina que esse ato seja inválido, nulo. Então isso é o que a gente encontra aqui, olha. Considere que no exercício do poder discricionário, aí tanto faz qual poder seja, determinada autoridade indique, apresentou os motivos fáticos que justifiquem a realização do ato. Nessa situação, verificando-se posteriormente que tais motivos não existiram, o ato deverá ser o quê? Invalidado por aplicação da teoria dos motivos determinantes. Então, questão número 12 está correta. Vamos agora para a questão número 13. Diz o seguinte: caso a administração pública revogue determinado ato administrativo e posteriormente se constate que o ato de revogação não fora praticado em consonância com as exigências legais, tal revogação poderá ser anulada tanto pela própria administração quanto pelo poder judiciário. Está correto. Vamos só entender o que ele está dizendo assim, olha. A administração praticou um ato 1. Esse ato, claro, discricionário. E válido. Tempos depois, e inválido. Muito bem. Então, olha só. Válido ou inválido, tanto faz, né? Ato discricionário, válido ou inválido. Tempos depois, a administração praticou um ato 2 para revogar. Lembrando que o ato que vai ser revogado, ele só pode ser válido. Se ele for inválido, esse aqui vai ser ilegal. Então, a administração praticou um ato 1, tempos depois ela praticou um ato 2 para revogar. Esse ato 2 de revogação, ele foi praticado de forma ilegal. Quem é que vai poder anular?
quem é que vai poder fazer a anulação do ato 2? O próprio judiciário, se for provocado. Se for provocado por ação judicial. E também a própria administração que praticou o ato. Então, a questão estava dizendo o seguinte, a administração praticou um ato 1, depois praticou um ato 2, revogou o ato 1. E o ato 2 de revogação é que era ilegal. Aí quem é que vai poder anular? O próprio judiciário ou a administração? Voltando lá, olha. Caso a administração pública revogue determinado ato administrativo. Então ela fez o quê? Praticou o ato 1 e depois ela praticou o ato 2 e revogou. Esse aqui, ó, é esse aqui. Determinado e, posteriormente, se constate que o ato de revogação, ou seja, esse aqui, não fora praticado em consonância com as exigências legais, ou seja, ele é ilegal. Tal revogação, que é o ato 2, tal revogação poderá ser anulada, sim. Vai praticar um ato 3, vai fazer a anulação. Essa anulação, tanto pela própria administração, quanto pelo Poder Judiciário. Correto. 13 está correto. Muito bem. 14. O ato anulatório, por meio do qual se anula ato administrativo ilegal vinculado ou discricionário, tem natureza meramente declaratória e não constitutiva. Esse item está errado. Olha só, os atos podem ser classificados em declaratórios ou constitutivos. Declaratório, olha comigo aqui, olha. Declaratório é um ato que apenas comprova uma situação jurídica anterior. Ato declaratório não extingue, não modifica e nem cria situações jurídicas. Agora, o ato constitutivo é um ato que serve para criar, modificar ou extinguir uma situação jurídica. Muito bem. Ele diz assim, olha, o que aconteceu? O ato anulatório por meio do qual se anula ato administrativo legal, então olha só, você tinha ato 1 e depois praticou um ato 2. Esse ato 2 é o anulatório. Esse ato 2, ele é o quê? Constitutivo. Tudo bem? Aqui está dizendo que ele é meramente declaratório e não constitutivo. Não, o ato de anulação, ele é sempre constitutivo, porque ele extingue uma situação jurídica anterior. Então, 14 está errado. 14 está errado. Questão número 15. Se determinado particular interpuser recurso administrativo perante a autoridade competente e esta delegar a subordinado seu a competência para decisão, não haverá qualquer irregularidade no ato de delegação, pois, embora a competência configure requisito vinculado do ato administrativo, a legislação de regência autoriza a delegação na hipótese em apreço. 15 está errado. Por que está errada a questão número 15? Porque quais são as competências? Competências indelegáveis. Quais são as competências indelegáveis? Olha lá, é o que a gente abrevia como sendo NOREX. Competência NOREX. Que competência é essa? A competência normativa, a competência recursal, para julgar os recursos, e a competência sobre matéria exclusiva. Onde é que você vai encontrar isso aí? Isso aí você encontra aonde? Você encontra no artigo 13 da Lei
9784/99. Então, a competência para julgar o recurso, ela não pode ser delegada. Não pode ser delegada. E no nosso item dizia que, se delegar, não haverá qualquer irregularidade. Errado. Questão número 15 está errada por isso. Porque, se delegar, essa delegação terá sido ilegal, porque não pode delegar a competência para analisar os recursos. Muito bem. Concluímos aqui esse nosso bloco sobre revisão e aprofundamento aí em matéria de atos administrativos, com análise aí das questões.